O Livro dos Justos, Flávio Joséfo, parte 46, capítulo 7. Antípatro volta de Roma para a Judéia e é acusado na presença de Varo, governador da Síria, de ter querido envenenar o rei, seu pai. Herodes fala o pôr numa prisão e escreve a Augusto a esse respeito. (732) Herodes dissimulava sua cólera contra Antípatro e escreveu-lhe que logo que tivesse terminado os negócios que o retinham em Roma, viesse procurá-lo o mais depressa possível, a fim de que a sua ausência não lhe fosse prejudicial. Fazia-lhe somente algumas perguntas leves, queixas de sua mãe. Com promessa de logo que tivesse regressado, ele esquecer-se-ia do descontentamento que lhe havia dado e dava-lhe todas as demonstrações de afeto que ele pudesse desejar, porque temia que ele suspeitasse de que não voltaria e urdisse alguma trama contra ele. Antípatro recebeu essas cartas na Cilícia, quando já estava de regresso. Já tinha recebido outras antes, em Tarento, que lhe comunicavam a morte de Ferorás, com o que ficaria muito sentido, não pelo afeto que lhe dedicava, mas porque ele não tinha envenenado seu pai, como lhe tinha prometido. Quando chegou a Celenderis, cidade da Cilícia, começou a hesitar se continuaria a viagem. Ele não podia suportar o castigo imposto à sua mãe, que fora expulsa do palácio, e as opiniões de seus amigos estavam divididas. Uns eram de parecer que se esperasse em algum lugar para ver o que aconteceria. Outros aconselhavam-no a se apressar, a fim de dissipar, com sua presença, a ideia de que sua ausência suscitava aos inimigos a ousadia de agir contra ele. Ele tomou este último partido, continuou a viagem e chegou ao porto de Sebaste, que Herodes tinha feito construir com tantas despesas, dando-lhe esse nome em honra de Augusto. Não mais se duvidou então da ruína de Antípatro. Em vez de, como quando do seu embarque para Roma, ser ele rodeado e assediado pela multidão dos que o acompanharam, formulando-lhe votos de prosperidade, ao contrário, à sua volta não somente o saudaram, nem dele se aproximaram, mas fizeram até imprecações contra ele, implorando a vingança de Deus, para castigá-lo e exigir-lhe o sangue de seus irmãos. Aconteceu que neste mesmo tempo, quando ele se dirigira para Jerusalém, Quintílio Varo, que tinha sucedido a Saturnino no governo da Síria, tinha vindo visitar Herodes, e eles haviam se reunido em conselho. Como Antípatro ainda nada sabia do que se passava, apresentou-se à porta do palácio, vestido de púrpura como de costume. Abriram-lhe a porta, mas fecharam-no ao seu séquito. Ele não teve então dificuldades de avaliar o grave perigo em que se encontrava, e viu ainda melhor quando Herodes, em vez de abraçá-lo, repeliu-o, censurou-o pela morte de seus irmãos e disse que ele lhe queria ainda acrescentar um parricídio, que teria no dia seguinte a Varo por juiz. Tão imprevista desgraça tombou sobre ele como um raio. Atônito retirou-se, e sua mãe e sua irmã, filha de Antígono, que havia reinado antes de Herodes, foram também informados de todas estas coisas. Ele preparou-se para o julgamento. 733.
No dia seguinte, convocou Herodes uma grande assembleia, que Varo presidiu. Seus amigos lá estavam com os parentes de Herodes. Salomé, sua irmã, também. Mandaram chamar os que haviam descoberto a conspiração, os que tinham sido submetidos à tortura, e algumas criadas da mãe de Antípatro, que, tendo sido presas um pouco antes do seu regresso, tinham em seu poder cartas que falavam de que sua conspiração tinha sido descoberta e que ele não voltasse para não cair nas mãos do rei, seu pai, e que a única esperança de salvação que lhe restava era recorrer à proteção de Augusto. Antípatro lançou-se aos pés de Herodes para rogar-lhe que não o condenasse antes de executá-lo, mas lhe permitisse antes justificar-se. Herodes ordenou-lhe que se erguesse e disse em seguida que bem infeliz ele se julgava por ter tido semelhantes filhos, por ter caído nos seus últimos dias nas mãos de Antípatro, que não havia cuidado, que ele não tivesse tido de sua educação, que o tinha acumulado de benefícios, mas que tantas provas de afeto e de bondade não tinha podido impedir que ele tentasse contra sua vida, para obter antes do tempo, com um crime horrível, um reino que ele poderia possuir legitimamente, quer pelo direito de natureza, quer pela vontade de seu pai. Que ele não podia compreender que vantagem ele tinha, imaginando encontrar na execução de um intento tão detestável, pois ele já o havia declarado seu sucessor no testamento, e que mesmo durante a sua vida ele já compartilhava de toda a sua autoridade, que ele lhe dava todos os anos 50 talentos para suas despesas, ele havia dado 300 para sua viagem a Roma. Censurou-lhe em seguida a morte de seus irmãos, dos quais tinha sido o acusador e o imitador. Se eles fossem inocentes, pois não tinham encontrado outras provas contra ele, senão a que ele havia alegado, e os havia condenado por sua insinuação. Mas que agora ele os justificava, sendo ele mesmo culpado do assassínio de que os acusava. Herodes assim falava e as lágrimas corriam dos olhos em tão grande abundância que ele não pôde continuar. Rogou a Nicolau de Damasco, porque tinha não menor amizade do que confiança, que estava bem a par do assunto, que referisse o que continham as disposições das testemunhas que serviam de provas da culpabilidade de seu filho. Mas Antípatro antecipou-se e defendeu ele mesmo a causa. Empregou para sua defesa as mesmas razões de que Herodes se servira contra ele, dizendo que aquela extrema aflição de seu pai era uma recompensa de sua piedade e um sinal de que ele não havia faltado a nenhum dos deveres que lhe devia prestar. Que não havia possibilidade de que, depois de o ter defendido nas tentativas feitas contra sua vida, ele tivesse querido cometer semelhante crime e enxovalhar com tal mancha a sua reputação. Que não havia nenhum motivo para isso, porque seu pai o tinha declarado seu sucessor e tornado participante de todo o poder, de todas as honras anexas à coroa. Ele não tinha somente a probabilidade de ser rei, mas podia-se dizer que de fato ele já o era, sem que ninguém se opusesse a isso. Que assim não havia o mínimo motivo de crer que a esperança incerta de conquistar a inteira posse de um reino, de que já gozava pacificamente de uma parte da sua virtude, ele se tivesse metido em semelhante perigo e em tal crime. Que o castigo sofrido por 2 de seus irmãos, por terem tentado semelhante ação, tornava a coisa ainda mais verossímil.
que não era necessária a melhor prova de seu ardente amor por seu pai do que ele mesmo ter sido delator deles, e que não estava arrependido disso, porque não podia melhor demonstrar sua piedade para com ele do que se tornando o vingador de sua impiedade, que ele tinha por testemunha de todas as suas ações em Roma, o mesmo Augusto, ao qual não se podia enganar, bem como a Deus, que ele podia apresentar as suas cartas, às quais se devia prestar incomparavelmente mais crédito do que às calúnias de seus inimigos, que não tinham maior desejo do que pôr a divisão na família real, e aos quais sua ausência tinha dado os meios para isso e a comodidade também. Quanto às deposições das testemunhas, não era justo que lhes prestassem fé, pois haviam sido extorquidas pela violência das dores, e que por fim ele mesmo se oferecia a ser torturado e interrogado, sem que o poupassem. Assim falando, Antípatro tinha o rosto cheio de lágrimas. Batia com força no rosto, de tal modo que causava compaixão aos seus próprios inimigos, e também comoveu de algum modo os presentes. Herodes mesmo estava comovido, embora fizesse todo o possível para não demonstrá-lo. Nicolau então tomou a palavra para continuar a acusação que o rei tinha começado. Ele estendia-se em cada artigo. Trouxe como prova dos crimes o testemunho dos que tinham sido torturados. Estendeu-se muito sobre a bondade extrema que o rei havia demonstrado por seus filhos, pelo cuidado que tivera de sua educação, de que tinha sido tão mal recompensado. Disse que por maior que tivesse sido a culpa de Alexandre e Aristóbulo, não havia tanto motivo de se admirar de que, sendo jovens e mal aconselhados, eles se tivessem deixado levar mais pela ambição de reinar do que pelo desejo de enriquecer. Mas que nada era tão horrível como o crime de Antípatro, o qual mais cruel do que os animais mais cruéis, que se amansam e se mostram reconhecidos para com aqueles, dos quais receberam algum benefício. Não tinha ele se comovido com tantos favores que recebera do rei, seu pai, e em vez de considerar a infelicidade em que seus irmãos tinham caído por seu mau proceder, não tivera medo de os imitar. Pois foste vós mesmos, acrescentou ele, dirigindo sua palavra a Antípatro, o primeiro a acusá-los. Não fostes vós que vos empenhastes em provar-lhe a culpabilidade? Não foste vós os que fizestes castigar? Não é, porém, disso que eu vos censuro. Vosso ódio por eles era justo, mas pode-se assaz admirar de que não tenhais temido atrair sobre vós coisa semelhante. Pois não é fácil julgar que os fizestes contra eles. Não foi por amor ao vosso pai, mas para poderdes mais facilmente executar o abominável desígnio que tinhais já formulado contra ele, parecendo ser tão zeloso pela conservação e ter tanto horror por seu crime, como as consequências não fizeram ver. Pois, querendo a morte de vossos irmãos, poupaste seus cúmplices, demonstrastes assim suficientemente que estáveis de combinação com eles, e que vossa intenção era servir-vos deles para tentardes contra a vida de vosso pai. Sentíeis assim uma dupla alegria, parecer aos olhos dos homens ter feito uma ação digna de louvor, como teria sido mesmo se vossos irmãos, sendo culpados, não tivessem vos declarado contra eles como inimigos,
para sendo culpados não tivesseis vos declarado contra eles, para salvar o vosso pai e a outra, secreta, oculta no vosso coração, achando por esse meio mais fácil em fazer perecer a traição por um crime ainda maior que o deles, aquele mesmo por quem pareceis sentir um amor tão cheio de piedade. Mas se verdadeiramente tivesseis tido horror ao detestável desígnio de que vossos irmãos eram acusados, e que lhe custou a vida, teríeis tido coragem para imitá-los? Não é evidente de que não tinhais outros objetivos que perder por vossa astúcia os que vos poderiam disputar o reino, como sendo muito mais digno do que vós, de possuí-lo e atirar todo o seu ódio sobre o vosso pai, de vos pordes em condições de não poder ser castigado, acrescentando a esse fratricídio um parricídio tão horrível, que nenhum século ainda viu outro semelhante. Pois não é de um pai qualquer que se resolveste eliminar a vida, mas de um pai que vos amava com paixão, que vos acumulou de benefícios, que compartilhou convosco a sua autoridade, que vos declarou seu sucessor, que vos fez gozar crescentemente do prazer de reinar, que vos tinham garantido a coroa por meio do seu testamento. Mas essa excessiva bondade não causou impressão em tão mau espírito como vosso. Em vez de considerá-lo como benfeitor, vos considerastes apenas vós mesmos. Vossa paixão desmesurada de dominar não pode tolerar ter como companheiro vosso próprio pai, a quem sois devedor de tantos benefícios. E ao mesmo tempo que vossas palavras demonstravam um ardor tão violento pela sua conservação, todas as vossas ações tendiam à vossa ruína. Vós não vos não contentaste de ser mau, procurastes tornar vossa mãe tão má quanto vós, fazendo-as cúmplice do vosso crime. Irritastes o espírito de vossos irmãos e tivestes a insolência de ultrajar a vosso pai, chamando-o de animal. Vós, cujo coração está cheio de veneno do que os mais venenosos animais, as serpentes, e de que vos servistes contra os mais próximos, e às quais devíeis maiores favores. E vós, enfim, que em vez de ajudar vosso pai na sua velhice, não vos contentaste unicamente com a vossa malícia para fazê-lo sentir os efeitos da vossa ira, mas vos fizestes acompanhar por guardas, conquistastes o maior número possível de pessoas, a fim de juntar os seus artifícios aos vossos para o aniquilar. Agora, depois de tantos depoimentos, tanto de pessoas livres como de escravas, as quais fostes causa de serem torturadas, depois de provas tão claras de vosso crime, ousais negar a verdade? Não vos é suficiente terdes renunciado aos sentimentos mais ternos da natureza, esforçando-vos por tirar a vida do vosso próprio pai? Quereis também subverter as leis estabelecidas contra vós e vossos semelhantes, para surpreender a equidade de valo e para abolir tudo o que há de justiça no mundo. Dizeis que não devem dar valor a depoimentos extorquidos por meio de torturas que salvaram a vida ao vosso pai, e pretendeis ao mesmo tempo que se deva crer no que direis, sofrendo também tortura. Mas, senhor, acrescentou Nicolau, dirigindo a palavra a Varo,
Nós livrareis nosso rei dos detestáveis empreendimentos movidos contra ele pelos seus parentes mais próximos? Não mandareis ao suplício esse cruel animal, que depois de ter servido de uma falsa aparência de afeto para com seu pai, para perder seus próprios irmãos, tudo fez para prendê-lo, a ele também, a fim de reinar sozinho? Sabeis que o parricídio não deve ser considerado como um crime particular, mas como público, porque é um ultraje feito à natureza e ataca o princípio da vida. Vós sabeis que, nesse caso, o simples pensamento merece ser castigado como o mesmo fato, e que não se deve deixar de castigá-lo sem se pecar contra essa mesma natureza, que é a mãe comum de todos os homens. Nicolau referiu em seguida diversas coisas que a mãe de Antípatro, impelida pelo prazer que as mulheres têm de falar, não tinha podido deixar de dizer, isto é, que ela tinha consultado adivinhos e oferecido sacrifícios para saber o que acontecia a Herodes. Que aconteceria a Herodes. Não esqueceu também as desordens, tanto por causa do vinho como das mulheres, causadas por Antípatro, na família de Ferorás, e citou o grande número de depoimentos feitos contra eles, uns voluntários, outros obtidos pelas torturas, e que se podiam ter como os mais certos, porque aqueles que antes o temor de Antípatro levava a calar o que sabia contra ele, vendo que a mudança de sorte dava a todos a liberdade de falar e de acusá-lo, diziam então com franqueza o que seu ódio por ele já lhes não permitia ocultar. 734. Nada, porém, aniquilava tanto a Antípatro como as recriminações de sua consciência, que lhe atiravam continuamente diante dos olhos seus horríveis crimes contra seu pai, o sangue de seus irmãos derramado por seus criminosos manejos e a perturbação que ele havia suscitado em toda a família real. Havia-se mesmo notado há muito tempo que jamais ele tinha ódios justos, nem amizades fiéis. Mas o interesse era sua única regra de conduta. Assim, mais se amava a virtude e a justiça, mais ela era tida em horror, e apenas houve segurança. Começou-se a clamar contra ele, e a se dizer a porfia todo o mal que ele havia feito, e de qual se tinha conhecimento. Vários acusaram-no de diversos crimes, e havia motivo para se crer em tudo como verdade, porque parecia que não era para agradar o rei, nem o temor do perigo que os obrigava a ocultar alguma coisa. Parecia, ao contrário, que eles eram levados a falar daquele modo porque detestavam sua maldade e desejavam sua morte, não só para garantir a vida de Herodes, como também para evitar cair sob o domínio de tão perverso príncipe como Antípatro. Não eram, porém, somente os interrogados que assim falavam. Havia muitos que depunham voluntariamente contra ele, e embora ele fosse um dos mais astuciosos, dos mais desenvergonhados dos homens, não ousava abrir a boca para responder. Ei, Laiá, como é bom ver tirano se ferrar. Ai, Brasil, vai chegar a nossa hora. 735. Varo, então, tomou a palavra e disse que lhe dava toda a liberdade de falar, se tivesse alguma coisa a alegar em sua defesa, e que o rei, seu pai, e ele só desejavam que ele fosse inocente. Antípatro, em vez de responder, lançou o rosto em terra, rogando a Deus que fizesse saber por meio de algum sinal a sua inocência. E quanto ele estava longe de jamais
ter tido o pensamento de empreender algo contra seu pai. É assim que os maus costumam agir. Quando enveredam pelo caminho do crime, abandonando-se às suas paixões, sem se lembrar de que há um Deus. Quando se encontram, porém, no perigo de serem castigados, eles o invocam, tomam-no como testemunha da sua inocência e dizem que se abandonam inteiramente à sua vontade. Eu vou reler esse pedaço. É assim que os maus costumam agir. Quando enveredam pelo caminho do crime, abandonam-se às suas paixões, sem se lembrar de que há um Deus. Quando se encontram, porém, no perigo de serem castigados, eles os invocam, tomam-no como testemunha da sua inocência e dizem que se abandonam inteiramente à sua vontade. Foi o que sucedeu a Antípatro. Antes, em todas as coisas, ele procederia como se Deus não existisse. Mas quando Deus se viu prestes a receber o castigo que merecia, ele se atreveu a dizer que Deus o tinha conservado para velar por seu pai. Varo, vendo que ele não respondia às perguntas que lhe eram feitas e que ele continuava somente a invocar a Deus, ordenou que trouxessem o veneno, de que se havia falado no processo, para que dele se experimentasse a força. Trouxeram-no e ele o fez beber a um homem condenado à morte, o qual apenas sorveu e caiu morto. Dissolveu então a assembleia e no dia seguinte voltou a Antioquia, onde costumava permanecer, porque era a cidade onde os reis da Síria tinham habitualmente sua corte. Herodes mandou ao mesmo instante meter Antípatro numa prisão, sem que se soubesse que resolução ia tomar, ou já tomara com Varo, sobre aquele assunto. Mas a maior parte julgava que ele nada faria sem seu parecer. Escreveu em seguida a Augusto e ordenou aos que lhe deviam apresentar as cartas que hoje o informassem à viva voz dos crimes cometidos por seu filho. Neste mesmo tempo interceptou-se uma carta de Antifilon, que ele escrevia do Egito a Antípatro. Herodes mandou abri-la e encontrou estas palavras: Eu vos mandei uma carta de Acmé, em que vai a minha vida, pois não duvideis de que, se fosse conhecida, eu atrairia sobre mim um ódio mortal de duas muito poderosas famílias. Toca a vós dar ordem para que o nosso negócio tenha bom ânimo. Herodes leu esta carta, mandou procurar a outra de que falava, mas não a pôde encontrar. E o servidor de Antifilon afirmava não ter trazido outra, que não aquela que eles tinham em mãos. Enquanto estavam assim nessa ansiedade, um dos amigos do rei descobriu uma costura na túnica do servo e pensou que ali poderia estar escondida a carta. Sua suposição não o enganou. Acharam-na e assim estava redigida: Acmé a Antípatro. Escrevi ao rei vosso pai, do modo como desejáveis, e incluí uma cópia da carta suposta de ter sido escrita à imperatriz, minha senhora, por Salomé. Estou certo de que apenas ele ler castigá-la como culpada, por ter atentado contra a sua vida.
O conteúdo da carta falsamente atribuída a Salomé tinha sido imaginada por Antípatro, mas ele tinha deixado Aquimé para que exprimisse o seu pensamento com sua maneira ordinária de escrever. Quanto à carta de Aquimé a Herodes, assim ela estava escrita: Tendo majestade encontrado uma carta escrita por Salomé, a imperatriz, minha senhora, pela qual ela suplicava de fazer de modo que ela possa desposar-se leu. O cuidado que eu sou obrigado a ter no que respeita ao vosso serviço fez-me copiá-la e vou-lo enviar. Far-me-eis o favor de queimá-la, porque corre perigo a minha vida, senhor. Assim, a carta. Mas o que Aquimé escrevia a Antípatro desvendava toda a trama, porque pareceria que ele nada tinha feito que, por sua ordem e porque pareceria que ele nada tinha feito por sua ordem e para perder Salomé. Nada tinha feito que por sua ordem e para perder Salomé. Não sei, ficou meio estranho aqui. Não entendi essa frase. Aquimé, que era judeu de nascimento, estava a serviço da imperatriz e tinha vendido muito caro a Antípatro a sua mediação. Herodes soube assim de toda a maldade de seu filho, que chegava a tal excesso, pois não se contentando de atentar contra a vida de seu pai, de ter querido também perder a sua tia Salomé, de ter enchido toda a família de confusão e perturbação, tinha mesmo levado a corrupção até a corte de Augusto. Tantos crimes juntos causaram-lhe tal horror, que pouco faltou para que ele não morresse naquele mesmo instante. Salomé excitava-o e clamava, batendo no peito, que estava pronta a sofrer a morte, se ele julgava que ela lhe tinha faltado a fidelidade. Herodes mandou chamar Antípatro e ordenou-lhe que dissesse sem temor se tinha alguma coisa a alegar em sua defesa. Ele nada respondeu, zip-zap. E então ele pediu-lhe que pelo menos declarasse que eram seus cúmplices. Ele falou de Antífilo somente. Antífilon. Veio então a Herodes o pensamento de mandá-lo a Roma para ser julgado por Augusto, mas teve receio de que os amigos de Antípatro o salvassem pelo caminho. Assim tornou a enviá-lo à prisão, atado como estava, e escreveu a Augusto para informá-lo do seu crime, encarregando seus embaixadores de lhe contar como ele havia conquistado Aquimé e de lhe mostrar as cópias das cartas que ele tinha escrito. Capítulo 8. Arranca-se uma águia de ouro que Herodes tinha consagrado no portal do templo. Severo castigo que ele impõe. Horrível enfermidade desse príncipe e ordens cruéis que ele dá a Salomé, sua irmã, e a seu marido. 737. Enquanto os embaixadores de Herodes estavam a caminho de Roma, com as ordens que lhes havia dado, ele caiu doente, fez seu testamento e nomeou seu sucessor no reino a Antipas, o mais novo de seus filhos, porque Antípatro o havia irritado com suas calúnias contra Arquelau e contra Filipe. Legou 1000 talentos a Augusto, 500 talentos à imperatriz, sua esposa, e aos seus filhos, aos amigos e aos libertos. Dividiu o resto do dinheiro, suas terras e seus rendimentos, entre filhos e netos. Enriqueceu Salomé, sua irmã, como agradecimento pela amizade que ela lhe tinha constantemente demonstrado.
Como não tinha esperança de salvar-se daquela doença, pois já tinha perto de 70 anos, ficou tão triste e tão irritado que não podia tolerar nem a si mesmo. A opinião que ele tinha de que seus súditos o desprezavam e se regozijavam com sua desgraça era a causa principal disso, e uma sedição suscitada por pessoas muito consideradas pelo povo confirmou-lhe ainda mais essa suposição. O que aconteceu deste modo? Judas, filho de Sarifeu, e Matias, filha de Margalote, era assaz queridos do povo, porque além de serem os mais eloquentes dos judeus e os mais sábios na interpretação das leis, eles educavam a juventude e tudo faziam para encaminhá-la à virtude. Quando esses dois homens souberam que a doença do rei era incurável, exortaram a estes moços, que os reverenciavam como a seus mestres, que destruíssem as obras que ele tinha feito, como desprezo dos costumes de seus antepassados. Disseram-lhes que nada lhes poderia ser mais glorioso do que se declararem defensores da religião, e que tantas desgraças que afligiam a família de Herodes eram sem dúvida causadas por ele ter ousado burlar as leis, que deviam ser invioláveis, e calcar aos pés as antigas determinações para estabelecer novas obras. Esses doutores, assim falando, nada diziam que não tivessem deveras no coração. Entre essas obras profanas de Herodes, ele tinha feito colocar e consagrar sobre o portal do templo uma águia de ouro, de tamanho extraordinário e de muito valor, embora nossas leis proibiam expressamente fazer figuras de animais. Assim, esses dois homens, zelosos da observância da disciplina de nossos antepassados, excitaram seus discípulos a arrancar aquela águia. Disseram-lhe que, embora a empresa fosse perigosa, nela não devia empregar menos entusiasmo, pois uma morte honrosa deve ser preferível à vida, embora suave e tranquila, quando se trata de manter as leis do país e de conseguir uma reputação imortal. Os covardes morrem, bem como os generosos, e assim a morte, sendo inevitável a todos os homens, os que terminam sua vida com grandes feitos, têm a consolação de deixar à posteridade uma glória imperecível. Estas palavras animaram de tal modo os moços que a notícia se espalhou logo. Ao mesmo tempo, dizia-se que o rei tinha morrido, e eles então, em pleno dia, subiram ao lugar onde estava a águia, arrancaram-na, atiraram-na por terra e a fizeram em pedaços a golpes de machado, diante de grande multidão de povo que estava reunido no templo. O que comandava as tropas do rei apenas soube o que se passava. Temendo aquilo fosse o princípio de uma conspiração, correu para lá, com um grande número de soldados, e encontrando apenas uma multidão confusa de que se tinha reunido, dissipou-a sem dificuldade. Mais ou menos uns 40 daqueles moços foram os únicos que ousaram resistir. Ele os prendeu e os enviou ao rei, com Judas e Matias, que julgaram se lhes ia vergonhoso fugir. Herodes perguntou-lhes quem os havia feito tão ousados, arrancando do lugar um objeto que ele havia feito consagrar. Responderam-lhe: há muito tempo havíamos tomado essa resolução e não teríamos podido, sem faltar à coragem, não tê-la executado. Vingamos o ultraje feito a Deus e mantivemos a honra da lei, de que somos discípulos. Achais estranhos que, tendo-a recebido das mãos de Moisés, a quem Deus, mesmo a Deus, nós tenhamos preferido
às vossas ordens! Julgai que trememos, nos façais sofrer a mesma morte, que em vez de ser um castigo de um crime, será a recompensa da nossa virtude e de nossa piedade. Eles pronunciaram estas palavras com tanta firmeza que não se podia duvidar de que sua coragem correspondia às suas palavras e de que eles não teriam o menor valor em sofrer do que havia tido coragem em agir. Herodes mandou os acorrentados a Jericó, fez reunir os mais ilustres dos judeus e foi levado para lá, em liteira, por causa de sua debilidade. Eu acho que é leiteira, tá, pessoal? Tipo uma maca. Ah, tá escrito liteira aqui, mas eu vou ler uma maca, por causa de sua debilidade. Falou-lhes das dificuldades suportadas pelo bem público. Disse que ele tinha, para a glória de Deus, reconstituído o templo com despesas, o que todos os reis amoneus juntamente não tinham podido fazer durante 125 anos, em que haviam reinado, e tinha adornado com ricos presentes que ali havia consagrado. Que ele tinha esperado que lhe agradecessem, mesmo depois da sua morte, e que prestassem honras à sua memória. Mas por um horrível atentado, em vez da gratidão que ele deveria esperar, não se havia receado, estando ainda vivo, fazer-lhe tão grande ultraje, como em pleno dia, à vista de todo o povo, arrancar uma coisa que ele tinha consagrado a Deus, o qual com aquele ato tinha sido ainda mais ofendido do que ele. Os maiorais da Assembleia, ouvindo o rei falar deste modo e temendo que, no furor de que ele estava possuído, não viesse a descarregar sobre eles a sua cólera, disseram que em nada haviam contribuído para o fato que sucedera e que julgavam que aquela ação devia ser castigada. Estas palavras acalmaram-no e ele não investiu mais contra os outros. Contentou-se de tirar o sumo sacerdócio de Matias, que ele pensava tinha tomado parte naquela depredação, e deu a Joazar, seu cunhado. Durante o tempo em que Matias exercia o sumo sacerdócio, sonhava certa noite, na qual se devia celebrar um jejum, que estivera na companhia de sua esposa e que assim não estava em condições de atender ao serviço divino. José, filho de Eli, que era seu parente, foi encarregado de oficiar naquele dia em seu lugar. Herodes, assim, depois de tê-lo privado do cargo de sumo sacerdote, mandou queimar vivo este outro Matias, autor da sedição, e todos os que tinham sido aprisionados com ele. E naquela mesma noite sobreveio um eclipse da lua. (739) Deus queria que Herodes sofresse o castigo da sua impiedade. Sua doença agravava-se cada vez mais, uma febre lenta que não transparecia exteriormente, queimava-o e devorava-o por dentro. Ele tinha uma fome tão violenta que nada era capaz de saciá-lo. Seus intestinos estavam cheios de úlceras. Violentas cólicas faziam-no sofrer dores horríveis. Seus pés estavam inchados e lívidos. Suas virilhas também. As partes do corpo que se escondem com maior cuidado estavam tão corrompidas que já eram devoradas por vermes. Toba destruído. Seus nervos estavam frouxos. Ele respirava com dificuldades e seu hálito era tão mau que ninguém queria estar perto dele. Todos os que consideravam com espírito de piedade o estado em que se achava esse infeliz príncipe estavam de acordo em admitir que tudo aquilo era um castigo visível de Deus para puni-lo por sua crueldade.
Mas embora ninguém acreditasse que ele poderia ainda escapar daquela doença, ele não deixava de esperá-lo. Mandou vir médicos de todos os países a conselho deles, foi para além do Jordão, às águas cálidas de Caliroé, que se despejam num lago cheio de betume, e não somente as medicinais, mas também agradáveis para beber. Meteram-no numa tina cheia de óleo e ele sentiu-se tão mal que se pensou que iria morrer. Os gritos e as lágrimas de seus domésticos fizeram-no voltar a si, e então viram que seu mal era incurável. Ele mandou que se distribuísse a todos os seus soldados 50 dracmas por cabeças, deu grandes presentes aos seus chefes e aos seus amigos e se fez reconduzir a Jericó, onde sua crueldade aumentou mais ainda, de tal modo que o fez tomar as mais horríveis deliberações, como jamais o espírito humano pôde conceber. Ordenou por um edito a todos os judeus mais ilustres que fossem a Jericó, sob pena de morte, para que os faltassem. E quando todos chegaram, ele os fez encerrar no hipódromo, sem indagar se eles eram culpados ou inocentes. Mandou depois vir a Salomé, sua irmã, e Alexas, marido dela, e disse-lhes que ele sofria tantas dores que via bem que o fim de sua vida estava próximo e que ele não se podia queixar, pois era um tributo que uma lei comum a todos os homens o obrigava a pagar por natureza. Mas que ele não podia tolerar ser privado da honra, que é devida a todos os reis por um luto público. Que ele sabia, entretanto, que o ódio que os judeus lhe tinham gerado era grande, que eles, com sua morte, teriam se rejubilado, pois mesmo durante sua vida, eles não tinham temido revoltar-se contra ele e ofendê-lo. Que ele esperava de duas pessoas muito próximas do seu afeto e de seu dever, que o consolassem em tão sensível desprazer, e poderiam fazê-lo, cumprindo o que lhes ia dizer, tornando assim seus funerais mais magníficos e mais agradáveis às suas cinzas que o de qualquer outro rei, porque não haveria uma só pessoa em todo o reino que não derramasse lágrimas de verdade. Que para executar essa incumbência, logo que ele tivesse exalado o último suspiro, fizessem rodear o hipódromo de soldados, sem lhes falar de sua morte, e ordenassem aos mesmos de sua parte que matassem a flechadas todos os que lá estavam encerrados. Se eles executassem essas ordens, ele lhes deveria um duplo favor. Um por ter satisfeito o seu pedido, e outro por ter tornado o luto de suas exéquias mais célebre do que qualquer outro. Que filho da puta! Este cruel soberano acompanhava as palavras com lágrimas. Rogou-lhes pelo afeto que lhe tinha, e por tudo o que tinham de mais santo, que não permitissem que se deixasse de prestar aquelas últimas honras à sua memória. E eles prometeram-lhe executar pontualmente suas ordens. Se alguém quisesse desculpar a Herodes as crueldades praticadas em pessoas que lhe eram parentes, pela razão de que se tratava de garantir a sua vida, esta última ação o obrigaria a confessar que jamais se viu tão espantosa desumanidade em querer que, estando ele para deixar a vida, todas as famílias e mesmo os amigos ilustres sofressem também um luto por sua ordem, a fim de que todo o reino padecesse ao mesmo tempo absoluta tristeza pela morte de alguém, sem perdoar nem mesmo aos que nunca o haviam ofendido, e de que jamais tivera motivo de queixa, quando, por pouca bondade que se tenha, costuma-se perdoar mesmo aos inimigos, reduzidos a este estado. Capítulo 9.
Augusto manda dizer a Herodes que faça o que quiser com Antípatro. As dores de Herodes aumentam e ele quer se matar. Aquiabe, um de seus netos, impede-o. Corre a notícia de que ele havia morrido. Antípatro procura em vão subornar aquele que o vigiava para pô-lo em liberdade. Herodes sabe-o e manda matá-lo. 740. Último capítulo da leitura de hoje. Obrigado pela sua presença, tá? Pessoal, deixe o like, compartilhe este canal com mais pessoas, ative o sininho, se não se inscreveu, se inscreva e incentive seus colegas a inscrever-se também, ok? Apoie o canal com o Pix, que está fixado nos comentários, na descrição do vídeo, também está na tela, aí a imagem, e muito obrigado por apoiar este canal. Afinal, ele não nasceu de graça, ele nasceu com o objetivo de levar conhecimento. E se você está obtendo este conhecimento, retribua a graça que você está tendo. Eu agradeço e Deus também lhe abençoará. 740. Depois que Herodes deu estas ordens cruéis à sua irmã e ao seu cunhado, soube por cartas de seus embaixadores em Roma que Augusto tinha mandado matar a Quimé, por se ter deixado subornar por Antípatro, e que deixava inteiramente à sua vontade castigar como quisesse aquele pérfido filho, quer exilando-o, quer condenando-o à morte. Estas notícias fizeram-no regozijar-se. Mas as dores voltaram, e tomando de ardente fome, pediu uma maçã e uma faca, pois ele tinha o costume de descascá-la, ele mesmo, de cortá-la em pedaços e comê-la. Mas como queria se matar com aquela faca, olhou para todos os lados e teria executado seu desígnio se Aquiabe, seu neto, não o tivesse percebido e não lhe tivesse segurado o braço, soltando ainda um grito. Não vou! Todo o palácio encheu-se então, uma segunda vez, de espanto e de agitação, supondo que o rei havia morrido. A notícia espalhou-se logo e chegou até Antípatro. Ele acreditou facilmente e não somente sentiu a esperança de se libertar da prisão, chegou a julgar que ainda haveria de reinar e tudo prometeu aos que o vigiavam para que o pusessem em liberdade. Mas, muito longe de poder suborná-lo, esse homem foi imediatamente avisar ao rei. Herodes, que já tinha tanta aversão por Antípatro, gritou, deu pancadas na cabeça e, embora não fraco como estava, ergueu-se no leito e ordenou a um dos seus guardas que fosse imediatamente matá-lo e que lhe enterrasse o corpo, sem cerimônia alguma, no castelo de Hircano. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, Deus o abençoe e retorne. Acesse a playlist do canal, lá você vai encontrar vários livros já narrados. É só clicar em cada bloquinho e seguir a sequência das narrações. Shalom, Deus os abençoe. Até a próxima leitura.